Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Te damos as boas-vindas, lembrando que o nosso objetivo é o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, através das obras básicas e das diversas obras subsidiárias da doutrina. Estamos atualmente seguindo o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje abordaremos o capítulo 27, uma historinha intitulada O Dom Esquecido. E olha, gente, está de volta a dupla dinâmica, né? O Roosevelt preparou para nós as reflexões desse capítulo, trazendo a participação super especial da Simone Gonçalves. Irmão e irmã aí, num bate-bola bem legal. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar. E eu aproveito para lembrar que a gente vai ter a nossa live, esse momento especial, né? Onde a gente vai poder ir um pouco além nas reflexões iniciadas aqui nesse podcast. Vai estar imperdível, tá? Vai acontecer no nosso canal do YouTube, normalmente na mesma data em que a gente solta o podcast, então é daqui a pouco, mais tarde. Não se preocupe, fica gravado se você não puder assistir, muito embora aquele clima agradável de bate-papo, de participação, é muito gostoso a gente estar junto. E por isso a gente também te convida para acompanhar o nosso podcast, para participar da nossa live, lembrando que a gente sempre coloca também nos nossos comentários uma bibliografia que estende o assunto, então a gente convida também para estudar um pouco mais, aprofundar. Tem várias mensagens de Emmanuel, enfim, todo o nosso convite é para que você se envolva cada vez mais nesse nosso esforço pelo estudo e pela divulgação da palavra do bem. Fique conosco, tá? O último lembrete é que a gente tem no final desse nosso podcast o nosso momento de oração. Então a gente convida para que você fique até o final. Normalmente, e hoje não é diferente, a gente inicia com uma poesia de Maria Dolores, que volta hoje introduzindo o nosso momento de oração. E aproveite esse momento para sintonizar com os bons espíritos que certamente estarão conosco aí, vibrando conosco, vibrando bem, e nos amparando e nos auxiliando. Depois de tudo isso que a gente falou, não vou dar spoiler do capítulo que está muito interessante, mas eu vou apenas e tão somente te fazer um convite de coração. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, nós estamos aqui para fazer o nosso tradicional podcast, do capítulo 27 do livro Jesus no Lar, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E o título é O Dom Esquecido. E nós estamos aqui com a nossa ilustre convidada, Simone Moreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. É um prazer novamente a gente conversar um pouquinho sobre Jesus. Então, pessoal, olha bem, é só uma degustação do capítulo, que daqui a pouco, com a participação do nosso dirigente ilustre, Fabiano de Jesus, de Cristo. Fabiano de Cristo, e mais os demais, Ítalo, Bianchi e a Lana Márcia e todo mundo que está nos ouvindo, que sejam todos muito bem-vindos. Jesus aqueça o coração de cada um de nós. Então, para nós falarmos um pouco desse capítulo que é muito bom, o dom esquecido, quantos dons nós temos, E ele vem narrando inicialmente que é um venturoso personagem que ele pede ao anjo alguns dons. Ele pede o dom da mocidade, depois ele volta, pede o dom da riqueza, pede o dom do poder, e ele vai pedindo diversos dons. Sempre ele pede o anjo fornece, o anjo cede o dom, mas ele retorna. Ele vê que a frustração chega. Pede o dom da beleza, mas a beleza
É efêmera. É efêmera, exatamente. Ficar preocupado com beleza é coisa da juventude, né? Então, assim, cada dom que ele pede, lá na frente o anjo fornece, ele usufrui do dom, mas passado um tempo vem a frustração. E assim sucessivamente. Quer comentar? Sim, esses dons, no meu entendimento, a gente pode discutir isso, eu vejo também como uma dádiva em relação às reencarnações, porque a cada oportunidade a gente pode observar que pode ser em sucessivas reencarnações. Hoje eu tenho poder, amanhã eu posso somar, né, a questão da inteligência. Então são as oportunidades que nós temos. Aí vem a questão, né, como nós aproveitamos esses dons. Se nós olharmos, estendendo a nossa leitura, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo bem interessante que é o filho pródigo. Esse filho pródigo, todo mundo já leu, lembra da lição, ele solicita que o pai lhe entregue a parte da herança. Então, é o dom da riqueza. Ele vai, usufrui, e daqui a pouco acaba a fortuna. E ele volta ao seio doméstico e é acolhido pelo pai. Então, assim como naquela lição, nós temos onde estamos, né? Quem somos? Somos o filho pródigo. E se nós olharmos o filho que ficou, ele também tem alguns dons que ele solicita, que é o dom de cuidar dos bens da família, mas ao mesmo tempo ele fica frustrado, porque eu fiquei aqui e não fui contemplado. Então, essa lição que nós estamos trabalhando, capítulo 27, esse nosso personagem, eu até concordo com a Simone, poderíamos estender por sucessivas reencarnações. Nós participamos, né? Lá no outro livro que tem o Departamento da Reencarnação, que é o Missionário. Sim. Então lá, vocês estão fazendo o estudo do missionário, o capítulo referente à reencarnação, em algumas situações nós também somos partícipes do nosso projeto de reencarnação. Quando nós pedimos uma prova aqui, outra ali, então nós solicitamos e muitas vezes somos atendidos em alguns aspectos. E às vezes nós nos frustramos, né, com o que pedimos. Nós não sabemos pedir, essa é a grande questão. Nós não sabemos pedir. Ou muitas das vezes a gente sabe pedir estando no plano espiritual. Aí a gente recorda da reencarnação, né, da Dona Laura, do livro Nosso Lar, quando ela fala, né, que no plano espiritual a gente está com a consciência mais limpa, mais aberta, mas o receio da gente reencarnar, do esquecimento do passado, das tentações e a gente sucumbir naquilo que a gente pediu. Então talvez a gente peça de forma sábia, mas na hora que a gente chega aqui no plano espiritual, a porta larga nos convida. Exatamente, eu acho que isso é muito importante nós ponderarmos. Nesse capítulo 27, esse anjo, que é o mensageiro do Senhor, ele é o próprio Senhor para nós, né? Que Deus é poderoso, é justo e bom, soberanamente justo e bom. Ele nos concede muitas coisas, sim. E ele, como nos conhece, ele sabe que nós vamos nos frustrar. Mas esse é o papel, às vezes, do pai para com seus filhos. O pai que tem a experiência sabe que aquele caminho o filho vai frustrar. Aí a gente volta de novo lá naquele capítulo, o filho pródigo. O pai sabia que o filho ia quebrar a cara, mas ele entrega a parte da riqueza para o filho. E no retorno desse filho, qual é o papel do pai? Acolhê-lo,
ampará-lo. Então, nessa lição nossa, mediante esse pedido de vários dons, que o anjo sabe que o personagem vai se frustrar, mas ele cede ao pedido. Cede porque o personagem ele tem mérito. Não adianta nós pedirmos, nós temos que ter mérito para conseguir. E o grande Pai, o nosso Deus poderoso, justo e bom, sabe que esse pedido nosso, nós não estamos prontos para ele. Nós estamos ainda imaturos, somos crianças, não sabemos pedir, como diz a Simone, às vezes sabemos, mas nós não sabemos executar o nosso pedido. E se a gente olhar em muitas dificuldades que esse venturoso, ou nós, né, vamos nos colocar no lugar dele, muitas vezes nós pedimos algo e chega um determinado momento que a gente é colocado em prova. Aí a gente desespera, a gente entristece, nós nos sentimos frustrados. Mas é justamente nesse ponto é que vem a questão do dom que ele fala para frente, né? Além desse dom que ele fala que ele esqueceu, que seria a coragem e a fé, a gente desespera e deixa, né, de perseverar. E a gente lembra da passagem de Chico, que Maria mandou mensagem para ele, né? Essa mensagem é boa. Que tudo passa, né? Por pior que seja a situação, a gente tem que lembrar que tudo passa. Então nós temos que ter a coragem para passar esse momento, a fé em Deus. E lembrando dessa questão de tudo passa e da questão da coragem, é uma história vou resumir bastante, que tinha um soldado viajando com o comandante dele e chegou num determinado momento, começou a cair uma chuva muito forte, mas muito forte mesmo. E o soldado, vamos parar? O comandante, não, continua. E o soldado continuou dirigindo e via só o carro parando. Parava e ele falava, vamos parar? Ele, não, continua. E isso foi por um longo tempo e ele toda hora perguntava, vamos parar? A chuva está piorando. E o comandante, não, pode continuar. E eles atravessaram a tempestade. Na hora que acabou a tempestade, o comandante falou, agora pode parar. Ou seja, quem que é o comandante? Quem que está nos direcionando, nos dirigindo nos momentos da tormenta? Ele acredita na gente, ele fala, vai que eu tô com você. Pode ir, confia. E completando também outra liçãozinha que eu ouvi em algum momento, para completar essa da Simone, para ilustrar, também num voo, numa viagem aérea, no momento de uma turbulência, lá dentro do avião, havia os passageiros e uma criança tranquila, brincando lá, esperando, dando continuidade à viagem. E uma senhora perguntou para ele, você não está com medo, meu filho? A criança respondeu, não. Por que você não está com medo? Porque o piloto é meu pai. E ele sabe o que está fazendo. Então nós somos essa criança, no meio dessa turbulência muitas vezes, nesse avião que nos está conduzindo. E o condutor é o nosso Pai maior, né? Então nós temos que perseverar, como diz a Simone, e ter fé, ter confiança. Lembrando da lição também lá do Evangelho, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a montanha será removida. E nós, com certeza, aprenderemos a pedir o dom certo, no momento certo, e executarmos com sabedoria o nosso dom. Sim, completando, né, com a coragem, todos aqueles outros dons que esse venturoso solicitou, ele saberia passar por todos aqueles momentos que ele falou, não dá, não é esse dom certo, né? Se ele tivesse a coragem, ele continuaria. Porque, como fala no final da lição, né, a juventude passa, a beleza passa, o poder é difícil, a inteligência na situação que ele colocou, né, que ele tinha que passar junto com os demais que não eram tão inteligentes assim, né? Ele saberia passar.
Então, a coragem, e o Roosevelt, enquanto a gente discutia, ele acrescentou mais um dom, que seria o dom da sabedoria. Então, a coragem mais a sabedoria faz com que a gente possibilite, né, que a gente passe por essa reencarnação e cumpra com o que a gente solicitou. E é importante nós lembrarmos também o seguinte: a condição do orbe no qual nós estamos inseridos. Nós estamos no mundo de provas e expiação, na transição para a regeneração. E ainda o materialismo ele é muito grande. E como o materialismo ainda é muito presente, nós somos levados, muitos de nós, a maioria, diga-se de passagem, também somos muito materialistas, somos muito imediatistas. Então, a beleza nos encanta, a posse nos fascina. Nós queremos ter isso, queremos ter aquilo, queremos ser belos, queremos ter poder. Então, essas coisas muito próximas da materialidade, né, ainda nos fascinam. E é onde nós somos muito enganados, vou usar essa expressão, por esses dons efêmeros, que daqui a pouco, quando nós estivermos numa condição melhor, evolutivamente melhores, veremos que ela não faz sentido. Não faz sentido da forma que a gente usa hoje, né? Sim. Porque em momento algum, Deus, Jesus, ele colocou que era, entre aspas, né, pecado. Que o dom da riqueza não é ruim, mas é justamente o que você está falando, né? A sabedoria de saber utilizar a riqueza. A riqueza tem que ser nossa e não o contrário, né? Então a gente não tem que ser escravo dela. A bem da verdade, aí nós temos que entender que nós estamos numa trajetória evolutiva, que ela não passa sempre para frente. E temos que experienciar todas essas situações. Temos que passar pelo poder, passar pela beleza, passar pela posse da riqueza material. Temos que, em algum momento, ou nós já vivenciamos, ou vivenciaremos. Senão nós não teremos essa experiência, né? De ter o poder, de ter a beleza, de ter a inteligência. E precisamos disso. E é importante ter a sabedoria para passar por esse momento com galardia, vamos usar essa expressão. Então é isso, como o Roosevelt falou, né? Vamos deixar um pouquinho para mais tarde. Para daqui a pouco. É só um aperitivo. Então, até daqui a pouco. Fiquem em paz. Que o coração de vocês fiquem em júbilo. Um grande abraço e até mais tarde. Até mais tarde. Iniciando o nosso momento de oração de hoje com a leitura da poesia Dom de Deus, de Maria Dolores. Alguém um dia perguntou a Michelangelo enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: Um anjo mora preso neste bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando, aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que entesta, vê, afinal, o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri quase que em filigrana. Uma pedra, por fim que se transforma com prodígios de forma em requintes de luz e de beleza humana.
Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grites maldições, nem fabriques labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Mestre e amigo Jesus, te agradecemos pelas bênçãos do Evangelho que envolvem os nossos corações nesses instantes preciosos. Junto a ti, Mestre e amigo, nos dirigimos ao mais alto, rogando amparo, proteção, mas, sobretudo, Mestre e amigo, entendimento diante de cada situação que a vida, sob condução divina, nos apresenta. Ajuda-nos a refletir sempre de que cada instante, cada oportunidade, cada acontecimento estão sob a égide divina, que é profundo amor e misericórdia e que, portanto, sempre nos apresenta propostas de crescimento e de aprendizado, propostas de trabalho junto ao nosso coração e também e sobretudo junto a cada coração que nos ladeia na jornada da vida. Te rogamos, Mestre amigo, pois que sabemos estar sempre junto aos nossos corações. Sabemos que os teus anjos de amor nos acompanham, estando sempre dispostos a nos auxiliar e nos amparar. Portanto, Mestre Jesus, te rogamos amparo aos nossos corações, para que possamos ter cada dia mais compreensão, cada dia mais disposição e ânimo, cada dia mais vida em nossos corações, refletindo-se na disposição para o bem, na disposição para servir e aprender sempre. Que a tua luz abençoe os nossos corações, fortaleça nossa vontade e nossa disposição, e que possamos, Mestre amigo, estar sempre dispostos a melhorar o nosso olhar para a vida que nos cerca, para que saibamos colher todas as bênçãos que o mais alto já derrama sobre os nossos corações. Graças te damos, Jesus, e contigo damos graças ao mais alto, por tanta luz, por tanto amor que coloca em nossos caminhos. Que assim seja.